Prezados, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início então a mais uma lição e também iniciando esse segundo trimestre desse ano. E esta lição, como os irmãos bem sabem, nós vamos estudar sobre o livro de Apocalipse. Então vamos aqui fazer um breve relato, da nossa lição, e eu quero chamar a atenção em primeiro lugar para a verdade aplicada, em que nos diz o estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação da vida cristã em face ao momento que nós vivemos. Então muitos não têm se prestado atenção no livro de Apocalipse, e até muitos até mesmo acham bastante complicado, mas é importante nós conhecermos, porque, como nós vamos ver, existe uma bem-aventurança para aqueles que se dedicam a estudar e a compreender este livro. Na introdução, como nós vemos, estudaremos de forma panorâmica o livro de Apocalipse. Ao mesmo tempo abordaremos sobre a necessidade de vigilância, santidade e perseverança na palavra de Deus. Por que estudar o Apocalipse? Esse é o tópico 1. Então aqui o comentarista ele chama a atenção para alguns tópicos, algumas questões que faz com que nós nessa época nós devemos sim estar atento ao livro de Apocalipse, porque é impossível entender o tempo em que vivemos e o que está por vir sem estudar o livro de Apocalipse, porque o livro vai estar mostrando, queridos, todas as últimas coisas que estarão acontecendo. Então tudo que está acontecendo no cenário político, no cenário nacional, no cenário mundial, nós temos que estar atento em relação a isso, porque isso já foi dito através do livro de Apocalipse, e através também das advertências do Senhor Jesus, e tudo vai se encaixando para que essas profecias elas vão se cumprindo. Então nós vamos vendo cada vez elas mais próximas de se cumprir, quando nós observamos, estamos vigilantes, estamos atentos ao que está ao nosso redor. Como diz aqui, a mensagem do Apocalipse ela se cumpre diante dos nossos olhos. Não podemos olhar alguns textos e assuntos bíblicos como os prediletos e desprezar outros, porque isso que muitas vezes, até mesmo no nosso meio, a gente tem visto pessoas que, eu não quero estudar o livro de Apocalipse, que é muito complicado. Nós acabamos de estudar o livro de Ezequiel, que muitos também acham bastante complicados, livro de Levítico e vários outros, mas nós não podemos ficar somente no Salmo 23, Salmo 91, por exemplo, e não tentar entender e compreender a Bíblia como um todo, como nós vemos aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir, para instruir em justiça. Então, nós não podemos ficar somente na superfície, temos que procurar entender, e o Espírito Santo vai trazendo-nos da sua graça para que nós possamos compreender. Então, a primeira advertência aqui, que a importância de nós estudarmos o livro de Apocalipse, é que é uma prevenção contra seitas e heresias. Os irmãos muito bem sabem das diversas seitas e heresias que surgem, modismo que surge até mesmo no nosso meio, e quando nós vemos todas essas coisas acontecendo, ficamos mais atentos, porque também é cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Então, principalmente aqui essas doutrinas que falam de
escatologia, de grande tribulação, né, da vida pós-morte, do milênio. Então, muitas seitas, como os irmãos já sabem, eles procuram trazer uma interpretação diferente, e aqueles, né, que são neófitos, né, aqueles que são mais simples, ou aqueles que estão iniciando na fé, acabam sendo enganados por essas seitas, essas heresias. Nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. Então, todo cristão, ele precisa crescer na fé e no conhecimento, porque é o que diz aqui Efésios, né, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. O Senhor Jesus também nos orienta: cautelai-vos que ninguém vos engane. Nós vemos aqui também, embora seja inevitável, cabe a você, professor, a tarefa sublime de ensinar as verdades eternas, cooperando para livrar seus alunos do erro e do emaranhado de seitas, como nós vemos aqui em Timóteo. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão. Então, nós temos, né, essa incumbência, irmãos, de estar ensinando as outras pessoas para não serem enganadas por essas seitas. E quando nós não estudamos, achamos que é um texto difícil, é um livro difícil, então como que o Espírito Santo vai trazer a clareza para a nossa mente, para nós podermos estudar e ensinar essas pessoas? Então precisamos sim, né? A segunda coisa, um chamado à santificação. A palavra de Deus, né, principalmente através de Apocalipse, ele fala sobre esse tema, né, a santificação. Ao depararmos com a revelação das profecias que se cumpriram, então, e estão se cumprindo agora, e as que ainda brevemente se cumprirão, temos uma eloquente e urgente chamada de uma vida de comunhão estreita com Deus. A santidade é o estilo de vida do verdadeiro cristão. Então Deus, ele nos chamou, né, para abandonar o pecado e viver em santidade, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Avisa aqui, né, em Hebreus, esse texto bastante conhecido: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vemos aqui que no final do livro, né, de Apocalipse, é um importante alerta de Cristo à sua igreja, né, para que permaneça em santidade. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então há uma advertência muito bem clara no livro de Apocalipse, né, falando sobre a santificação. E aqui vemos esses comentários também, mostrando aqui esses outros sentidos aqui da santificação, que vai trazer o que? O sentido do que? De separação, né? Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, a palavra santo tem esse sentido, né, de ser separado para uma obra específica, para um trabalho específico. Tem também a ideia de dedicação, como nós vemos aqui em 1 Coríntios, né, onde fala que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Então, é dedicado. A santificação quer dizer que aquela pessoa, ela é dedicada exclusivamente para o seu Senhor. Purificação. Em Hebreus também diz: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Consagração. Porque quanto ao cuidado, não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que
apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. E também tem a ideia de serviço, a pessoa que vai servir exclusivamente ao seu Senhor. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Então, traz a ideia, todas essas ideias aqui está englobada no sentido aqui de santificação. Né? E também uma exortação à evangelização, é a terceira observação que nós vemos aqui em relação, por que estudar o Apocalipse? Quando vemos este mundo, né, tudo que está acontecendo, temos essa incumbência, né, de estar avisando familiares, parentes, amigos, todos estes que cruzam o nosso caminho, o lugar em que o Senhor nos coloca. Nós temos que estar dando essa advertência, né, porque o tempo é próximo. Então, a urgência exige atitudes práticas, tais como convidar as pessoas para o próximo culto, envolver-se ativamente na tarefa de ganhar almas para Cristo, em culto doméstico, testemunhar de Cristo. A porta da graça está prestes a se fechar, o noivo logo vem. Então, temos que advertir, mesmo que muitos, né, não queiram ouvir, aceitar, mas a nossa responsabilidade é essa. Né? Então, nós vemos aqui que o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões. Então, existe aí toda essa responsabilidade nossa, né, em termos de ensinar as pessoas, de nos santificarmos e de estarmos prevenidos aí dessas heresias, para que as pessoas elas alcancem então a presença de Deus. Então agora no tópico 2, vamos ver esses aspectos importantes do livro, como que esse livro está distribuído, algumas informações, algumas curiosidades sobre o aspecto geral, né, do livro, né, de Apocalipse. E aqui nós vemos esta promessa: a tríplice bem-aventurança, aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Então, não tem justificativa para alguém dizer: eu não quero ler, eu não quero ouvir pregação sobre isso, e eu também não estou interessado em guardar ou me santificar, porque acho que isso aí não tem nada a ver. Então, você está, né, uma pessoa que pensa assim, está em desacordo com a palavra de Deus, né, porque o próprio livro já está fazendo essa advertência já no versículo 3, né, do capítulo 1, bem já no início aí, né? Então, por quê? Porque a mensagem é urgente, é importante, é necessário, né? É aquilo que é prioridade, né, no momento em que nós estamos vivendo. Aqui no tópico 2.1, ele fala sobre o número 7, né, do Apocalipse. Nós vemos muito o número 7, como que os irmãos podem conferir: 7 cartas, 7 igrejas, né, 7 selos, 7 trombetas, 7 castiçais, 7 anjos, que são os pastores, 7 anjos celestiais também, 7 Espíritos de Deus, as 7 bem-aventuranças. Então, por trás do número 7, há sempre uma lição espiritual a ser aprendida no Apocalipse. Então, o número 7 traz, né, essa ideia daquilo que está completo, né? Então, quando ele diz 7 Espíritos de Deus, não está afirmando, né, que a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, se manifesta em 7 pessoas, mas sim traz essa ideia daquilo que está completo, daquilo que atinge, né, todo o espaço, tudo aquilo que precisa ser atingido. Então, quando diz esse número 7, né, traz essa ideia
daquilo que está completo, né? Então nós vemos aqui que em Isaías também fala, traz essas atribuições: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, são todas as qualidades, né, que estão ali dentro, que nós vemos aqui, que é transmitido, né, através da presença de Deus, né? E acerca do número 7, nós vemos aqui uma das primeiras características do Apocalipse, que o leitor percebe o seu emprego e o significado dele. Então, isso quer dizer, né, com uma ideia que expressa totalidade e integralidade, ou seja, o 7, né, como nós vemos aqui quando fala 7 espíritos, né, nesse caso, traz essa ideia daquilo que está completo, daquilo que está íntegro, né? Então, muitos números assim na Bíblia traz essa ideia. Não quer dizer literalmente que sejam 7 coisas separadas, né? Agora, é claro, quando nós vemos aqui as 7 igrejas, são sim 7 igrejas separadas, mas naquela época, irmãos, existiam muito mais que isso, né? Mas por que ele escolheu 7, né? Justamente por isso, para trazer essa ideia de totalidade, de integralidade, escolhendo ali as principais, né? Para trazer essa ideia completa, né? sobre a igreja, né? Então é isso, dessa forma que nós devemos entender. Outra coisa aqui, no tópico 2, é a soberania e o plano de Deus, né? O plano divino. Deus, ele é soberano. Como nós já estudamos nos seus atributos, Deus, ele é soberano. Nele digo que, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então nós vamos ver aqui em Apocalipse a soberania de Deus, né? Ele sendo o Criador de tudo, a sua soberania se mostra no estabelecimento de sua vontade e da sua criação. E no livro de Apocalipse vemos a sua vontade sendo estabelecida, plena, irresistível e definitivamente sobre todo o universo. Então, para os que servem a Cristo, sua soberana vontade é um acalento, ou seja, traz assim conforto, pois o seu plano de salvação é perfeito e é oferecido a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Também vemos aí João falando sobre nós conhecermos, né, o Senhor Jesus. Então, em Apocalipse, nós vamos ver aqui a soberania de Deus sendo estabelecida, ou seja, Deus no controle, porque tudo que vai acontecendo, as pessoas lá fora acham, né, que o mundo está sem controle, né, porque acontece tantas coisas, mas no livro de Apocalipse nós vemos isso daí muito bem claramente, né, que Deus está no controle, tudo tem o seu tempo certo, o seu tempo exato de acontecer, né? Não podemos querer adiantar as coisas, e como vemos aqui também, não ficar com medos, assustados quando nós vemos algumas coisas acontecer, porque sabemos que Deus está conosco, que nós não estamos órfãos, né? O Espírito Santo está conosco. Nós vemos aqui, então, isso é para nós descansarmos nele, não ficarmos com medo, né, das coisas que podem acontecer e que são simplesmente sombra, né, daquilo que vai acontecer mais futuramente. Trazer então esse conforto, né, saber que Deus está no controle de todas as coisas, né. Perigos ao lidar com o Apocalipse. Nós precisamos aqui saber estudar o livro de Apocalipse e fazer então, como todas as outras passagens, recorrermos
a outros livros, a outras passagens da Bíblia, né, de Daniel, que vai falar também sobre escatologia, Ezequiel, onde nós acabamos de estudar, Zacarias, Malaquias, Tessalonicenses, o sermão profético de Jesus em Mateus 24, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15 e vários outros versículos, irmãos. Então isso vai trazer informações para nós. Não podemos ficar somente, né, pegar num versículo ali, mas procurar todas as referências. Assim como todas as outras partes da Bíblia, nós temos que procurar as referências dentro da própria Bíblia, né? Então é um trabalho que pode ser um pouco lento, mas é eficaz para nós aprendermos da forma correta, né? E outra coisa que é importante aqui, é preciso também, é preciso ser humilde e reconhecer que não sabemos tudo. Há coisas que Deus simplesmente não quis revelar. Não sabemos quando será a data exata da vinda de Cristo. Então, todas essas coisas que surgem, né, na internet, ou pessoas que dizem que sabem, né, a data, o dia certinho, né, que o Senhor Jesus vai voltar, são heresias, porque a palavra de Deus está muito bem clara que daquele dia e hora ninguém sabe. Então as pessoas muito surgem, né, falando essas coisas, mas o que é? Também é cumprimento da palavra do Senhor Jesus, que iam surgir esses falsos profetas, falsos pastores, que iam tentar enganar a muitos. E nós vemos aqui que também nós não sabemos quem vai ser o anticristo. Então, claro, né, tem muitos estudiosos que podem olhar para o cenário mundial e achar, pode ser que venha de Israel, pode ser que venha da Inglaterra, pode ser que venha dos Estados Unidos ou da Europa, mas nós não sabemos, né, com exatidão, da mesma forma que não sabemos a hora que o Senhor Jesus vai vir buscar. Mas vemos, né, tudo se caminhando, né, para esse cenário, né, de que vai existir uma pessoa que vai controlar tudo, conforme nós vamos ver nesse estudo do Apocalipse, né? Então é importante nós sabermos aqui, temos esta humildade, né? As duas testemunhas, quem são também, né? Mas Deus, né, no momento certo vai revelar. E outra coisa interessante, né, sobre a ilha de Patmos, né, era uma ilha em que eles ficavam ali isolados, né, mas nós vemos aqui, não há outro livro na Bíblia com promessas tão acentuadas para aqueles que leem, conforme nós acabamos de falar, né, a bem-aventurança para aqueles que leem. Portanto, né, esse livro é essencialmente prático, né, revela acerca de Cristo, para conhecer melhor a obra do Espírito Santo, apreciar melhor a salvação, ver a obra, né, do sangue remidor do Senhor Jesus, contemplar as coisas do céu e nos informar sobre os cultos e a adoração a Deus, né? Então isso é importante para nós firmarmos a nossa fé. Uma visão panorâmica do livro. Então vamos ver aqui uma visão bem geral, né, do que o livro trata, para depois entrarmos com detalhes em cada estudo do Apocalipse. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que é interessante, irmãos, é saber que a palavra, né, grega apokalupsis, né, que é traduzida como Apocalipse, o significado dela é esse daqui, ó, revelação. Apocalipse quer dizer revelação, algo que estava oculto, que até aquele momento ninguém sabia e Deus revelou através de João. Então vamos ver aqui o local da revelação apocalíptica. Na ilha de Patmos, né,
conforme os irmãos já sabem, né? Esse significado, né, de Patmos quer dizer mortal, e aponta para o uso da ilha no tempo de João. Então vemos aí, ele estava lá nesta ilha, e essa ilha era praticamente um sistema prisional daquela época, em que eles levavam os presos, as pessoas que eram condenadas, levavam-os e deixavam lá, né, como se fosse realmente uma prisão ali, né, onde presos de alta periculosidade eram levados. Então essa ilha, ela existe, né, a cerca de 55 quilômetros da atual Turquia, e naquela época eles ficavam ali completamente isolados como se fosse realmente uma prisão perpétua, né? uma ilha rochosa, né? Um lugar inóspito, isolado, e foi justamente neste lugar que Deus ele se revelou para João. Assim mesmo Deus continua fazendo, transformando em nossas vidas o que certamente seria apenas para derrota e fracasso em palco das maiores histórias e milagres e superação. E Deus revelou, né, e pela misericórdia de Deus, João ele foi resgatado, né, dessa ilha, né, porque muitos eram ali e ficavam, morriam ali, né, muitas vezes de doença, de serviço forçado, mas Deus revelou a João e ele foi liberto dessa ilha, ele saiu desse local, né. Aqui mais algumas informações. Segundo a tradição, né, pelos pais da igreja, Irineu, Eusébio, Jerônimo e outros, o exílio de João aconteceu perto de 96 depois de Cristo, no final do reinado de Domiciano. E tem ainda lá, nesse local, ainda hoje, né, tem essa caverna, ou que é lugar, né, de visitação, que chama a Gruta do Apocalipse, em que na tradição diz, né, que foi exatamente nessa gruta que João recebeu. É um local que ainda nos dias de hoje pode ser visitado. A sua mensagem abrangente, né? Os evangelhos são basicamente uma mensagem ao pecador. Nele nos encontramos com a mensagem de Cristo que morreu e ressuscitou para nos salvar. As epístolas são uma mensagem doutrinária para a igreja, onde aquele que serve a Deus é instruído a moldar a sua vida conforme os princípios divinos. Mas o Apocalipse possui uma mensagem abrangente e de alcance total e pleno. É neste momento que a humanidade se defronta com tantos acontecimentos que apontam para a consumação. Temos Apocalipse, uma mensagem tríplice. Deus tem uma palavra para Israel, para os gentios e para a igreja de Cristo. Então, nós vemos aqui que os evangelhos, né, vai falar sobre a evangelização, as cartas, né, as epístolas trazer mensagem doutrinária, mas o Apocalipse ela é muito mais abrangente, vai falar para o quê? Para Israel, para os gentios e para a igreja de Cristo, né? Vai englobar todos, né? Por isso há a abrangência, né? Sendo uma mensagem urgente e terrível, pois o dia do Senhor se aproxima, porque nós vemos aqui, né, Joel falando também sobre o dia do Senhor, e tremam os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está perto, dia de escuridão, dia de nuvens, densas trevas, né? E o que tem então destinado, né, para Israel, dor e sofrimento, mas é através desta dor e desse sofrimento que Deus vai restaurar o seu povo, conforme nós vemos lá em Zacarias, que diz, né, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, mostrando aí a restauração e a revelação do Senhor Jesus como Messias,
que Israel, né, o povo judeu, ainda aguarda um Messias, não sabendo, né, que o Senhor Jesus já veio e Ele é o Messias. Para a Igreja de Cristo, a mensagem do Apocalipse é um bálsamo e alento, né, pois esperamos o arrebatamento da Igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então nós vemos aqui que é essa mensagem de bálsamo e alento para nós não nos apegarmos nas coisas deste mundo, mas estamos então prontos e preparados para encontrarmos com o Senhor. O tema central de Apocalipse, ou que é esse tema central, é assim, né, como nós temos o sistema solar, então que tudo, né, se gira em torno do Sol, que está no centro. Nós vemos aqui que também o tema central que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, o tema central é esse, né? É a iminente vinda do Rei dos Reis, o desejado das nações, o cabeça da igreja, né? A volta do Senhor Jesus. Né? Então, para concluir todas as coisas, né, que se iniciou mostrando, né, que esse sistema que nós estamos vivendo vai ter um fim, né? Não vai ficar dessa forma continuamente, mas vai ter um fim quando o Senhor arrebatar a sua igreja e ele vir pessoalmente para estar reinando aqui sobre este mundo. Então, se não entendemos o livro a partir de seu tema, não entenderemos o Apocalipse. O livro se mostra uma mera busca, se tornaria assim uma mera busca por decifrar enigmas, símbolos e profecias, mas o objetivo então é mostrar, né, a iminente volta do Senhor Jesus, né, e mostrar que todo o palco mundial está se direcionando aí para o anticristo, que vai tentar estabelecer esse reino mundial, seu reino mundial, a partir de Jerusalém. Então, como conclusão, vimos que o Apocalipse é fundamental para entendermos este tempo em que vivemos. A mensagem de Cristo à sua igreja deve levar o cristão a estar preparado para a volta repentina e iminente do noivo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.